Assim deu. Deu legal? Melhorou, É que eu centralizou. coloquei metade PowerPoint e metade vocês aqui na minha tela. E aí, para você, ele deu uma desconfigurada. Mas tudo bem, vamos lá. Bom, como a gente conversou na conversa, tá? Eu sou mestre em fisiologia, fiz o mestrado em 2013, acho que é 2013, eu sou péssimo com datas. Não trabalhei com isso, não fiz mestrado em actigrafia, estava até falando com a Samantha agora há pouco, né? Poxa, que pena, não trabalhei com actigrafia. Trabalhei com um outro aparelho, mas eu entrei nesse mundo do sono por meio da actigrafia. Eu nem conhecia polissonografia, nem conhecia nada. Como eu falei para a Samantha, assim, a minha entrada nesse mundo foi de paraquedas. Um belo dia, estava na faculdade, aí uma amiga minha, lá da Atlética, falou assim, abriu vaga onde eu trabalho, lá no estágio, remunerado. Aí eu falei, opa, remunerado é com a gente mesmo, né? Vamos lá, vamos ver qual que é. Não sabia nem o que era, nem do que se tratava. Eu queria trabalhar com genética, sou biólogo de formação, eu queria trabalhar com genética. E aí eu fui lá, e era uma coisa maluca, falando de trabalhadores de turno, de sono dos caras que roncavam, etc. Era uma coisa meio doida. Só que pagava. Pagava R$300. Pagava R$300 bolsa. E a faculdade custava 480 mensalidade. E aí era 300 de bolsa, meu pai inteirava com 200 conto, tava beleza. Comecei a trabalhar com isso, tá? Porém, isso na USP, trabalhei lá com a dona Cláudia, né? Isso, idos de 2000 e qualquer coisa. Não sei se vocês têm idade para falar isso. A Samantha tem, né? Não aparenta, mas tem. Não sei se vocês lembram disso. Teve um cara, um árabe, chamado Osama Bin Laden, que organizou um ataque nos Estados Unidos e bateu com um avião, assim, num prédio, etc. Eu comecei a trabalhar com sono nessa época. Nossa. Nossa, eu sou péssimo com datas, 2001. não sei. Eu comecei com isso. Lá, eu estava na Cláudia, estava no segundo mês com a Cláudia, lá na USP, na Faculdade de Saúde Pública, e nós íamos trabalhar com pilotos de avião. E ia usar esse aparelhinho, o actígrafo, para analisar o sono dos pilotos de avião. Só que aí o Bin Laden bateu. Quando o Bin Laden bateu, acabou todos os estudos com sono ou com qualquer coisa que se usava um aparelho com pilotos. Acabou tudo. Acabou. E aí fomos para caminhoneiros. Vamos para caminhoneiro. Trabalhar para caminhoneiro. E aí eu fiquei trabalhando com caminhoneiro. Aí fiquei pouco tempo, na verdade. Acabei saindo de lá. Arranjei outras coisas para fazer. Aí eu saí, fui embora. Só que, como a Samantha falou, eu também tenho essa experiência em casa. O meu pai era trabalhador de turno. Meu pai era trabalhador noturno, na verdade. Então, eu gostei muito do tema. Gostei muito de trabalhar com isso. Então, quando eu pude voltar, quando eu tive a oportunidade de voltar, eu mandei um e-mail para essa professora. Eu falei, professora, olha só, eu gostaria de voltar, etc. Eu já resolvi meus problemas, tal. Aí ela falou assim, eu não tô mais em São Paulo. Ela tinha ido para Federal do Paraná, Samantha. Com um tal Fernando lá, que trabalha lá. Enfim. Aí ela falou assim, não conheço mais, não trabalho mais com isso aí em São Paulo, mas eu te indico uma pessoa que trabalha com isso, manda um e-mail para ele. E era o Túlio. E aí eu mandei um e-mail pro Túlio, 2000 e acho que 2004. E que tu foi quando tu não foi mais direto para a usina, né? Uhum. Sim. Então foi 2005 que eu comecei. Foi 2005 que eu conheci esse pessoal e comecei a trabalhar com isso.
desde essa época, 2005, saí em 2000, depois do mestrado eu saí em 2013 e tal. Mas ainda continuo, né, sabe? Às vezes aparecem essas papagaiadas aí. Eu gosto pra caramba disso, hein? Às vezes a gente conversa sobre isso, etc. Então vamos lá, né? Vamos falar sobre o actígrafo agora. Da onde surgiu essa porcaria aí? Um aparelho que eu trabalhava com a Cláudia lá sempre. Só que nunca ninguém deu muita moral, né? Nunca ninguém falou muito bem desse aparelho, porque é um aparelho que não mensura muito bem as coisas, tal, não funciona muito bem. E sempre teve um outro exame que é muito melhor do que ele para analisar os distúrbios de sono, que é a polissonografia. Só que de uns tempos para cá, e uns tempos para cá, a gente coloca uns 5 anos para cá, esse aparelho está muito famoso. Eu não coloquei foto para falar dele, mas vocês vão saber. De uns tempos para cá, esses dispositivos vestíveis e usáveis que analisam a sua atividade física estão muito na moda. Então tem os iWatch lá, iWatch 1, iWatch 2, iWatch 3, iWatch não sei o quê. Aí tem os Xiaomis, tem os Xiaomis Blip, Xiaomi não sei o quê. Hoje tá na moda. É muito difícil a pessoa comprar um relógio que não tenha pelo menos uma análise de exercício, análise, um pedômetro, enfim. Tá? E é isso que o actígrafo faz, simplesmente. Ele analisa movimentos, tá? Então vamos começar agora de verdade. Eu montei a aula falando o seguinte. Primeiramente, vamos fazer uma pequena ambientação rápida, mesmo porque eu tenho certeza que outras pessoas já devem ter falado sobre isso, ou então algumas pessoas vão falar mais profundamente sobre isso. Falar de distúrbios de sono e diagnósticos, tá? Esses distúrbios de sono. Depois a gente vai falar rapidamente do actígrafo, o que é o actígrafo de verdade, como que ele funciona, como que aparece na tela, tudo. E depois a gente vai fazer uma coisa um pouco mais cabeçuda, que é o modo de coleta, como que ele funciona por dentro. Tá? Acho isso muito interessante, que aí a gente começa já a pensar, eu posso usar ele para fazer isso, eu posso usar ele para fazer aquilo. Quando você sabe como ele funciona por dentro, né, como funciona o maquinário dele, você já começa a entender o que você pode ou não fazer com ele. Porque normalmente as pessoas falam assim, eu quero ver sono, põe um actígrafo aí. Não é assim que funciona. Não é tão simples assim. Né? Então vamos lá. Bom, sabemos... Pode, claro. Claro. Manda bala. Uhum. Isso. Que é isso, tranquilo. Mandou bem, mandou bem. Então a gente tem que dar uma resposta correta para a pergunta que a gente quer fazer na nossa pesquisa. Então, às vezes, você usa um aparelho, usa um instrumento, usa alguma coisa que não te responde corretamente. Só que você vai lá e usa, né? E fala, e faz cheio de razão, vai lá e fala que acontece. Eu já ia lançar uma coisa que é melhor ficar quieto. Pois é. Tá? Então, aí as pessoas vão sair falando as coisas, enfim. Bom, sabemos que tem vários distúrbios de sono, né? Então, temos a narcolepsia, a sonolência de sono, eu coloquei um monte. E fiz um quadradinho vermelho ali nos 3 que mais chamam a atenção das pessoas, assim. Claro que bruxismo também chama atenção, etc. Só que insônia, movimento periódico de pernas e apneia do sono são distúrbios que as pessoas têm realmente dormindo. E, sabe, eu tô dormindo ali, etc. E acontece isso. Os outros, claro, sonambulismo, né? Terror noturno, enfim. Acontece tudo dormindo. Porém, esses 3, a insônia, eu não durmo. Então, é uma coisa muito prevalente. Esses 3 que eu escolhi ali,
a insônia, o movimento periódico de pernas e a apneia do sono é uma coisa muito comum. Como a gente falou, assim, meu pai é trabalhador de turno, eu ronco, etc. Então, assim, esses três são muito prevalentes, tá? Eles acontecem com muita frequência. Então, vamos falar rapidamente só desses três. Deixa os outros pra Samantha depois aí, quando ela foi falar da polissono, etc. Deixa que ela se vira com isso aí. Aí ela fica inventando tal de parassonia, dissonia, é problema dela, isso não é problema nosso, não. Vamos lá. Vamos falar da insônia. Não precisa muito explicar, né, o que é insônia. A queixa de insônia é, a pessoa não dorme. Eu não durmo. Tá? Não consigo dormir. Temos insônias de começo de noite, temos insônias de fim de noite, temos insônias de manutenção, que a pessoa fica acordando a noite inteira, mas a queixa é, eu não durmo. Tá? Ou então é tipo, eu deito para dormir, mas não consigo dormir. O meu sono não é restaurador. Essa é a queixa da insônia, tá? Normalmente, quem tem insônia é mulher. Normalmente, quem tem insônia é mulher. Porém, tem homens com insônia também. Ok? Samantha, a aula é um pouco antiga, tá? Então, se tiver algumas coisas novas para você colocar aí, eu agradeço. Tá? Então, como que a gente trata a insônia, né? Temos que ver se a causa é psicológica ou física. Aí vai lá, o médico faz uma anamnese legal, etc. Então, o mais importante é diagnosticar corretamente. Temos que diagnosticar corretamente a insônia. Tá? Não adianta nada a pessoa ter um problema psicológico e eu tratar ela com um problema físico. Se eu parar o tratamento, vai voltar a insônia. E o contrário. Né? Não adianta nada. Então, tem que fazer o diagnóstico correto desse distúrbio. Claro, os outros também, mas a insônia é o distúrbio que é um pouco mais esquisito de diagnosticar. Tá? Temos o PLM, que também é bem famoso, o movimento periódico de pernas, que é quando a pessoa mexe as pernas durante o sono. Alguém tem isso aí? Eu tenho. Samantha tem PLM. Eu não tenho, graças ao divino Senhor Jesus Cristo. Eu não tenho isso, mas quando eu era moleque eu tinha um pouco. Ou então, pelo menos quando eu tenho, a minha esposa não reclama mais que eu chuto ela. Então tá tranquilo. Não tenho muito problema com isso. Mas é mexer as pernas enquanto dorme, tá? Isso entra em espasmos, eu tenho uns espasmos. Umas mioclonias, mas quando você tá acordada, quase dormindo ou no meio do sono? Quase, eu me mexo dormindo, mas quase dormindo eu tenho espasmos. Eu acho que eu vou cair, aí eu fico tipo com a perna. Não é isso não. O PLM, né? Eu acredito que quando for falar de distúrbios, né, Samantha, vai falar um pouco mais a fundo sobre ele, assim, se é que já não falou. Ele é um movimento periódico da perna. Então a perna fica mexendo com uma periodicidade. Quando o leitor de polissonografia ele vai analisar e vai falar que a pessoa tem PLM, né? Tem que ter uma periodicidade, assim, de ao longo do tempo a pessoa mexe, aí depois mexe de novo, aí depois mexe de novo, aí depois mexe de novo. Sei. Uhum. Uhum. Entendi. Ah, tá. Então... Entendi. Entendi. Sim. Uhum. Tem que ver se tá... Não, mas bom, eu enfim. acho que eu entendi. Não é o que eu apresento às vezes, não. Mas enfim, é uma movimentação ao longo da noite, né, periódica. Então tem que ficar fazendo ao longo do tempo, assim. Senão é só um movimento de pernas, não é um movimento periódico de pernas, né? Enfim.
E tem o terceiro, né, que é a famosa apneia do sono. Tem um assento aqui. Gente, eu procurei todos os assentos, eu arrumei todos e esse passou. Pronto, resolvido. Viu como é muito mais legal dar aula desse jeito? Você já conserta o slide na hora, ó, pronto. Resolvido. Bom, a apneia do sono, que é o mais frequente distúrbio, né? O que mais a população reclama disso aí. Que é parar de respirar enquanto dorme. Por alguns motivos. Eu até coloquei aqui no slide, no próximo slide. Ainda existe a apneia mista, Samantha? Existe, né? Existe. Uhum. Tem a apneia obstrutiva, né, que acontece com os gordinhos, que tem uma grande massa gordurosa aqui no pescoço. Quando o cara vai dormir, ele entra na parte do sono que acontece a atonia muscular, trava a garganta, para de ter fluxo de ar, a pessoa para de respirar. E aí, quando ela para de respirar, o corpo percebe que ela parou e o corpo acorda essa pessoa para voltar a respirar. Quando ele acorda, volta a atonia muscular, a musculatura se enrijece, o ar entra e ele respira, tá? E como o Samantha estava falando lá no começo da aula, antes da aula começar, na verdade, tem uns caras que tem muita apneia por hora, né? Tem uns caras que tem muita apneia por hora. Eu fiz o meu exame faz mais ou menos um mês. Aí eu fiz a minha polissonografia, e aí é aquela coisa, né? Casa de ferreiro, espeta de pau. Tu vai lá, faz a polissonografia, fala com o técnico, conta a sua vida, etc. Enfim. Aí chegou o resultado. Eu liguei pra Samantha. Falei assim, tá errado? Tá errado, não tá certo isso. Eu tô com 60 apneias por hora. Tem alguma coisa errada. Aí a Samantha teve todo um trabalho, né, pra fazer com que eu acreditasse que eu tinha 60 apneias por hora mesmo, etc. Enfim, eu tenho 60 apneias por hora. Entre eventos obstrutivos e eventos mistos. Tá? Então, o que é a apneia central? O cérebro fala para você parar de respirar. O centro cerebral fala assim, não respira. E aí, para. Só que o mesmo cérebro que falou para, ele percebe que está sem oxigênio. Aí ele fala, respira. Aí tu acorda. Tá? E tem a apneia mista. Quando começa com esse estímulo, essa diminuição do estímulo central de respiração, só que depois quando ele fala assim, acorda, começa a respirar de novo, travou a traqueia. A pessoa não consegue respirar. Então tem a apneia obstrutiva, central e mista. Eu não queria falar muito disso, não. Não queria me adentrar nisso, não, porque com certeza alguém vai falar sobre isso um pouco mais a fundo. Mas é só para entender mais ou menos os distúrbios e o que o actígrafo vai fazer com isso, tá? Como é que ele vai observar isso, tá? Vocês perceberam que os 3 distúrbios que eu escolhi, eles têm a ver com movimentação? Os 3 têm a ver com movimentação, tá? Claro, sonambulismo também. Claro, terror noturno também. Mas esses 3 sempre têm a ver com movimentação ao longo da noite, tá? E aí quando você vai lá, bom, eu quero lá quero diagnosticar meu distúrbio, eu não tô conseguindo dormir. O que tu faz? Tu vai no médico, liga no plano de saúde, né? Fala assim, eu não tô dormindo bem. Aí os caras falam assim, ou você vai no neuro, ou você vai no pneumo, ou você vai num clínico geral, especialista em sono. Aí tu vai lá e o cara pede um exame pra você fazer. Aí ele fala assim, ele te dá um papelzinho parecido com esse aqui. Cadê o papelzinho? Parecido com esse aqui na verdade. Ele fala assim, ó, solicito polissonografia. Aí você fala, nossa, que nome bonito, polissonografia. Liga no plano de saúde, poucas pessoas fazem isso. Aí você fala, beleza, vou fazer. Tem que dormir no laboratório de sono. Ah, legal, vou lá dormir. Aí quando tu chega lá, não conhece nada, né? Chega lá para dormir, aparece isso, ó. Um técnico lá colocando você para dormir e você dorme desse jeito aqui. Tá? Com esse bando de fiação, com esse bando de microfone na cabeça. A maior queixa das pessoas que fazem a polissonografia é essa fiação mesmo.
a primeira coisa que o cara fala, vai dormir a primeira vez para polissonografia. Ele coloca essa fiação, o que ele fala? Não vou conseguir dormir. Não vou dormir com essa fiação toda. Tá? Então, ó, coloca um fio na perna para ver se ele tem PLM, coloca um eletrocardiograma, coloca oxímetro de dedo, coloca um eletroencefalograma com 4 pontos da cabeça, coloca uma cânula nasal para saber se a pessoa está conseguindo dormir, está respirando corretamente. Então, coloca um monte de fio na cabeça do fulano. E aí coloca esses fios assim na cabeça da cama e fala pro cara assim, dorme. Dorme. No mínimo, vai ter uma reclamação aí. No mínimo, vai ter uma reclamação. Muitas pessoas, é muito raro, né, Samantha, me corrija se eu estiver errado, é muito raro a pessoa não dormir. A pessoa dorme. Ela pode demorar um pouco mais para dormir, ela pode reclamar um pouco para dormir, mas ela consegue dormir. Ela acaba dormindo. Porque é um cara que ele é muito sonolento. Se ele vai reclamar de sono, ele é muito sonolento. Então ele dorme. Ele acaba dormindo. Aham. Sim. Sim. Sim, pois é. Sim. A pessoa acaba dormindo, mas tem aquele fator psicológico, né? Ah, eu vou dormir com essa fiação toda, eu não vou conseguir dormir. Aí ele acorda de manhã, dormiu a noite toda. Acorda de manhã, não dormi nada essa noite, com esses fios no meu pescoço, não sei o quê. Então, existe uma reclamação muito grande desse exame, tá? Então lá tá a cânula, tá lá no nariz. Não é assim, né? Eu te coloco essa de sacanagem, essas aqui mesmo. Coloca a cânula no nariz, não sei o quê. Coloca 2 cintas para saber se a pessoa tá respirando lá, mexendo a barriga e tal, etc. Aí, tipo, você não vai conseguir dormir. Não dá certo. Não dá para dormir desse jeito. Mentira! Dorme. E dorme super bem, aliás. Dorme super bem. Eu gosto de falar assim, sempre que eu faço polissono, eu durmo melhor na polissono do que em casa. Eu durmo muito melhor na polissono do que em casa. Porque a cama é melhor, é sozinho, é um ambiente todo preparado para dormir, etc. O laboratório, normalmente, ele é num local que não faz muito barulho, enfim. Porém, isso aqui não é falta de dente, não, tá? É o termistor aqui que tá vendo seu respiro pela boca, tá? Bom, qual que é o grande problema? Qual que é a grande queixa? Não só dos pacientes que precisam fazer polissonografia, mas das pessoas que utilizam a polissonografia como método diagnóstico. Não é um sono habitual. Apesar de eu conseguir diagnosticar uma série de problemas, não é um sono habitual da pessoa. É um sono diferente. No mínimo, é um sono diferente. Tá? Então, começou-se a pesquisar outros métodos não tão invasivos para avaliar o sono da pessoa. Tá? Será que se eu colocasse menos fiação na cabeça? Será que se eu colocasse algum outro dispositivo para não colocar no nariz assim esses termistores, etc., será que ia melhorar o conforto do cara, do paciente, e ele ia dormir melhor? Será que isso vai acontecer ou não? Pois bem, não vamos fazer polissono, vamos fazer questionários. É muito menos invasivo, né? Eu pergunto, tu responde, eu preencho um questionário. Então temos diversos questionários. Temos questionário de Berlim, questionário de sono da faculdade, da Uniesp, da Unifesp, temos a escala de sonolência de Epworth, temos vários questionários. Porém, isso são análises subjetivas. Como que eu sei mesmo que a pessoa tem isso? Será que não é só uma reclamação e na hora de dormir ela dorme a noite toda? Uhum. Então o questionário tem esse problema. Ele é total menos invasivo, porém, ao mesmo tempo, ele pode não estar mostrando a realidade. Tá? Temos aqui uma escala de sonolência, tal, etc. Um diário de sono, também posso ficar marcando a hora que eu durmo, a hora que eu acordo, a hora que eu durmo, a hora que eu acordo.
Se eu acordar a noite inteira, eu fico marcando lá. Funciona muito mal porcamente. Não dá para diagnosticar uma pessoa com um diário de sono. Eu tenho que fazer um exame um pouco mais real para avaliar bem o sono dessa pessoa. Tá? E aí temos o actígrafo. O actígrafo, ele é um reloginho. Esse aqui é muito antigo, mas é uma foto muito bonitinha. Eles não são mais assim, tá? Eles não são nem parecidos com isso. Então ele é um reloginho. Tu bota no seu punho, tá? E ele vai analisar o seu padrão de movimentação durante as 24 horas do dia. Só isso. Ponto. Depois, quando ele baixar os dados para o computador, a gente vai analisar esse padrão de movimentação e nós vamos começar a fazer a nossa mágica para saber se a pessoa está dormindo ou não. Tá certo? Então é um reloginho. O que ele observa? Eficiência de sono, tempo total de sono, ritmo de sono-vigília e índice de despertares. Que naqueles três distúrbios de sono mais prevalentes que eu elenquei, eles são bem frequentes. Se eu vou avaliar a eficiência de sono de um cara que tem insônia. A eficiência de sono dele está baixa, porque ele não está dormindo. Legal, o actígrafo serve para fazer isso. Tempo total de sono. O cara está dormindo pouco. Legal, o actígrafo serve para fazer isso. Tá? O ritmo de sono e vigília dele. Será que ele está dormindo sempre no mesmo horário? Será que ele está acordando sempre no mesmo horário? O que está acontecendo com essa pessoa? O actígrafo também funciona muito bem para fazer isso. Tá? E onde que ele é bom? É muito fácil de coletar dado com ele. Eu coloco um reloginho e mando a pessoa dormir. É muito mais fácil do que colocar uma série de fios na cabeça da pessoa. Tá? Eu consigo tirar esse reloginho do punho dessa pessoa e colocar no punho de outra pessoa. Então eu consigo reproduzir esse exame muito facilmente. Tá? E eu consigo fazer coletas sucessivas. Eu coloco o relógio no punho da pessoa e deixo ela dormindo diretamente. Tá? Ela pode dormir por 7 dias, 10 dias, 30 dias com o actígrafo, depois eu recolho e olho esse dado todo de uma vez. Diferente da polissonografia. Na polissonografia, se cair um fiozinho da cabeça, já fica comprometida a leitura do técnico leitor. Se cair 2 fios, dependendo dos 2 que caíram, o técnico leitor já não pode mais avaliar aquela polissonografia. Tá? No actígrafo, não. O actígrafo ele é bem resistente quanto a isso. É só a pessoa usar. Esse é o grande problema. A pessoa tem que usar o relógio. Enfim. Então, aqui já tem um reloginho um pouco mais modernoso, né? Um actígrafo um pouco mais modernoso. Então, ele funciona independente do ambiente que você esteja, até na neve lá pode fazer, que ele vai funcionar numa boa. Tá? Ele parece um relógio de punho mesmo. Esse aqui tem um adesivinho, assim, ele não é um relógio mesmo, mas hoje em dia tem relógios, tá? E tem uns bem bonitinhos, aliás. Tá? Tem uns que parecem um Fitbit, assim, uma Smart Band. Ele é bem, bem tranquilinho. E você usa, dorme com ele lá, depois a gente avalia o sono. Tá? Ele é bem, bem tranquilinho. Tá? Vamos lá. Diferente da polissonografia. Que a pessoa vai dormir, vou dormir de bruços, aí bate esse negócio aqui, de baixo solta o fio, o técnico entra, cutuca a pessoa, e a pessoa acorda, tem alguém cutucando o fio na sua cabeça, lá é esquisito dormir com isso. Tá? Funciona, mas, então, a brincadeirinha que eu fiz, né, colocando a polissonografia contra a actigrafia. Para fazer polissono, tem que dormir no laboratório. Claro que existem os polissonos portáteis, né? O cara vai lá, monta a polissonografia e você vai para casa. E tem os níveis diferentes de polissonografia, né? Só que, de modo geral, como tem toda essa fiação, etc., tu tem que dormir no laboratório. O actígrafo você dorme onde quiser. Quer dormir em casa, dorme. Quer dormir na sala, dorme. Não importa. Eles não estão preocupados com isso. Tá? Normalmente, na polissono tem um técnico acompanhando, para ter certeza que não vai ter falhas no exame. O actígrafo, pelo menos, ele preconiza que não tem falhas. Tá? Claro que pode acontecer falhas por causa do aparelho, mas, teoricamente, não tem falhas no aparelho. Eu boto o aparelho para dormir e ele vai coletar o dado para mim.
tá? Alguns pacientes, eles, quando fazem polissono, o barulho é aqui, tá? A britadeira é aqui. Estão quebrando a rua. Bem agora. Escolheram bem agora. A Sabesp bem agora. Então, tipo, tem pessoas que relatam que tem desconforto por causa da fiação. Eles têm a sensação de observação. Vou estar observando meu sono, não vou conseguir dormir. Ansiedade para dormir e acordar, e aí acabar não dormindo e tal. E o mais importante, que é o que eu mais reclamei na vida da polissonografia. Samantha sabe bem disso. Quando a gente vai fazer a polissonografia, o cara manda você dormir 1h X e ele vai te acordar numa hora Y. Só que eu durmo tarde pra dedéu. Eu durmo tarde pra caramba. Sempre que eu faço polissonografia, eu durmo mais cedo do que meu atual. Sempre. Eu acordo muito mais cedo do que o horário que eu acordaria se me deixasse dormir. Tá? O resultado vai dar certo? Vai. Vai conseguir ver o distúrbio? Vai. Só que eu fico muito bravo quando eu vou dormir lá. Poxa, eu fiz a última polissonografia que eu fiz, o cara me acordou 5h30 da manhã. Não, 5h30 da manhã eu tava indo dormir, normalmente. Pelo amor de Deus. O cara me acordou 5h30 da manhã. Bom dia, é bom dia. Bom dia. Quase deu uma porrada nele, bom dia, 5h30 da manhã. Tá de sacanagem. E 9h30 da noite ele já tinha montado a fiação na minha cabeça e falou assim, dorme. Como é que dorme 9h30? Eu durmo meia-noite habitualmente. Como é que eu durmo 9h30 da noite? Não durmo. Dormi. Mas não durmo. Tá? Então, tipo, na actigrafia, o sono é habitual. Porque ele não vai influenciar em nada no ritmo de sono e vigília da pessoa. Deita lá e dorme quando você dormir. Tá? Certinho? Beleza? Fale. Sim. Sim. E o médico tem que ser ligeiro quanto a isso, né? Porque o cara marcou pra mim lá, ele começou o exame 9 e pouco. Só que eu avisei, eu vou dormir lá por umas 11 da noite. Eu dormi mais cedo, claro. Só que deu 40 minutos entre o começo do técnico lá que fez a minha polissonografia para falar assim, começa a dormir, e eu começar a dormir, demorou 40 minutos. Demorou 40 minutos. Se é uma pessoa que não conhece, e aí chega num técnico leitor de polissonografia, que é quem vai analisar para dar para o médico laudar esse exame, falou que o cara demorou 40 minutos para dormir. Se o médico não percebe isso, passa essa informação de 40 minutos para dormir, aí chega no médico que pediu o exame, e o médico também não pergunta para o paciente o que aconteceu, que ele demorou 40 minutos para dormir, quem demora 40 minutos para dormir tem insônia. Quem demora 40 minutos para dormir tem insônia. Acima de 30, né? Acima de 30 minutos tem insônia. Se o cara demorou 40, ele é insone. Então, por conta desses probleminhas, o actígrafo ele acaba sendo melhor que a polissonografia. Tá? Por conta desses pequenos probleminhas do horário de dormir, etc. Porém, a polissonografia ainda é o padrão
padrão ouro, né? Gold standard, é o melhor exame para avaliar sono. E eu vou falar por quê daqui a pouquinho, tá? Então, esse artigo aqui eu peguei ontem à noite, tá? Ele é o mais novo artigo, que são as práticas do uso do actígrafo para diagnosticar distúrbios de sono, tá? É o guia mais novo para usar ou não usar actígrafo. Ele saiu, quando que ele saiu, esse cara aqui? Sei lá que ano que ele saiu. Mas ele é novo, ele é bem novo, tá? Ele é bem novo. Olhei esse artigo, não mudou muito. Eu não sei onde está o ano, Samantha, eu acho que eu cortei o ano. Mas eu tenho ele aqui, eu mando para vocês, tá? Nem sei onde está, sei lá. Mas é novo, o artigo é bem novinho. Só que não mudou muito da última atualização de 2007. A gente está em 2020. Não mudou muito. O que mudou foi a melhoria do modo de coleta dos aparelhos. Tá? Os aparelhos hoje são bem melhores para coletar os dados do que os aparelhos de 2007. Então, alguns distúrbios que não era recomendado o uso de actígrafo, hoje em dia, fala assim, pode usar. Se não tiver polissonografia, pode usar actígrafo. Ele ajuda, tá? Mas a única coisa que mudou. Então, eu acabei não usando esse artigo para montar essas coisas aqui, porque o outro é igual. É o mesmo texto. Não mudou nada, tá? Então, olha só. Segundo essa parte aqui é do artigo novo, tá? Segundo a Academia Americana de Medicina do Sono, para que eu posso usar actígrafo? Para avaliar distúrbios do sono. Bela, né? Vai usar para quê? Para avaliar resposta a tratamentos de distúrbio de sono. Exemplo, eu estou usando CPAP, eu estou dormindo lá com a bombinha para não respirar, para respirar melhor, para não ter apneia. E aí, para saber se está funcionando mesmo ou não, eu tenho que voltar no laboratório de sono para fazer uma polissonografia usando o CPAP, para saber se está funcionando tudo certinho. Aí olha o problema. Eu não consigo fazer essa polissonografia hoje por conta do Covid. Eu não posso levar o meu CPAP embaixo do braço e ligar lá. Tem que ser o CPAP do laboratório. Só que ele vai injetar ar na minha traqueia. Quem garante que a pessoa que usou na noite anterior não está com Covid? Então, esse exame não está sendo feito aqui em São Paulo. Pelo menos nos laboratórios que eu liguei. Então, eu estou usando o aparelho e eu não posso saber se meu tratamento está sendo eficaz ou não. Só que se eu usasse um actígrafo, eu poderia saber. Para saber se o meu sono está melhor usando o CPAP ou não, tá? Outro modo de uso do actígrafo, em populações ou situações especiais. Exemplo imbecil. Conhecemos uma pessoa, eu e Samantha conhecemos uma pessoa que quis fazer polissonografia num bando de corredor que corria no meio do mato a noite toda e corria por 5, 6 dias diretamente na chuva, na lama, e aí parava para dormir meia horinha. Quando essa pessoa parava para dormir no meio do mato, já corria um técnico, montava a polissonografia e o cara dormia para avaliar o sono desses atletas de um tipo de corrida chamada corrida de aventura. Uma corrida muito louca, em que as pessoas ficam no meio do mato durante 7, 10 dias, bicicleta, canoa, rafting, tirolesa, coisa de maluco, coisa de doido, tá? Exercício físico já é coisa de maluco, mas ainda é mais exercício físico nessas condições, coisa de louco. E mais maluco ainda quem estuda isso, né? Quem estuda isso, mais maluco ainda. E quer fazer faculdade disso, né? Tudo bem. Pois é. E aí o cara vai lá, no meio do mato, vai correr com aquilo. Como é que vai colocar um monte de fio na cabeça para dormir? Teve gente que fez, mas muito difícil. Muito mais fácil colocar um reloginho. Coloca o reloginho, a gente vê se ele dormiu ou não. Tá? Muito mais fácil, muito mais simples. Tá? Enfim. Eu consigo determinar o padrão de sono de uma população normal, adulta e saudável. Tá? Então,
usando o actígrafo, eu deixo a pessoa usar por 15 dias, eu deixo a pessoa usar por 20 dias, e eu consigo ver o padrão de sono de vigília dessa pessoa. Nos dias de semana e nos finais de semana. E aí eu faço isso, eu replico isso para um monte de gente. E eu vejo como aquela população está dormindo ao longo dos dias, tá? Você, na aula do professor Daniel, vocês ouviram lá ele falar de shift lag, jet lag, etc. Eu consigo muito ver com o actígrafo se isso está acontecendo ou não. Tá? Eu consigo diagnosticar? Não. Mas eu consigo ter uma boa ideia do que está acontecendo. Tá? Então, ele sempre vai auxiliar no diagnóstico. E aonde ele vai funcionar muito bem? Ele auxilia no diagnóstico de pacientes que têm a síndrome do avanço de fase e síndrome do atraso de fase. Ou pessoas que têm o ciclo de vigília-sono alterado por algum motivo. Tá? Síndrome do avanço de fase. A pessoa, ela dorme mais cedo do que o habitual. Ela dorme mais cedo. É isso, né? Avanço de fase, ela dorme mais cedo. Então, hoje ela dorme meia-noite. Amanhã ela dorme 11 da noite. Depois de amanhã, é 10 da noite. Depois de amanhã, é 9 da noite. Então, ela sempre dorme mais cedo. Ela sempre dorme mais cedo do que o horário habitual dela. E é um ritmo não de 24 horas. Ela não consegue manter isso. Tá? Só que, às vezes, ela vai dormir às 10 da noite e vai acordar às 6 da manhã. Legal. Ok. Só que quando ela dorme às 9, ela acorda às 5. Legal. Não tem problema. Quando ela dorme às 8, ela acorda às 4. A casa já caiu, né? Acorda às 4 da manhã para fazer as coisas. Não tem nada aberto. Não consegue. E aí ela vai começar a ficar muito tempo acordada, ociosa. Então ela tem muito problema com isso. Ela não consegue colocar o seu dia em dia por conta do seu sono. Ou a síndrome do atraso de fase. Hoje o cara dorme meia-noite, amanhã ele não consegue dormir meia-noite. Ele consegue dormir só 2 da manhã. Ou então dorme 3 da manhã. Ou então dorme 4 da manhã. Então ele sempre vai dormir mais tarde. Sempre vai dormir mais tarde. Só que ele precisa acordar cedo. E ninguém disse que ele dorme 3 da manhã, ninguém disse que ele consegue acordar 6 da manhã numa boa. Ele precisa dar só 6 e pouco, 8 horas de sono. Ele foi dormir às 3 da manhã, ele deveria acordar às 10. Mas ele tem que acordar às 6 no dia seguinte para trabalhar. Então essas síndromes, esses problemas de sono e vigília são muito comuns. É um problema muito grande. E com a actigrafia, avaliar se a pessoa tem isso ou não é muito mais fácil do que na polissonografia. Porque eu vou ver isso ao longo de vários dias, e não num dia só. Tá? Continuando. Quando usar actígrafo? Quando não posso fazer polissonografia. Por algum motivo, né? Resumindo tudo aquilo. Quando eu não posso fazer polissonografia, eu posso indicar a actigrafia. Se eu posso fazer polissonografia, por que não fazer o melhor exame? Tá? Quando eu quero caracterizar os padrões de ritmo circadiano. Dormindo uma noite no laboratório, eu não consigo caracterizar nada. Agora, se eu colocar uma pessoa para dormir 7 dias no laboratório, fazendo polissonografia, eu consigo. Quem consegue deixar 7 dias uma pessoa no laboratório? Com um monte de fio na cabeça? Poucas pessoas no mundo conseguem fazer isso. Agora, se eu colocar um reloginho no punho da pessoa e falar assim, vai para casa, volta daqui uma semana. Muito mais fácil. Muito mais tranquilo. Tá? E eu também consigo ver, né, estimar a média diária de sono e ver se a pessoa dorme demais. Tem pessoas que precisam de muito sono, né, longos dormidores, e aí elas não conseguem ter esse sono grande, porque tem que trabalhar, tem que fazer as coisas. Então ela está sempre reclamando do sono, mas ela não tem, entre aspas, distúrbio algum. Ela só precisa dormir muito. Ela precisa dormir muito. Tá? Então, com o activo eu consigo ver se a pessoa consegue dormir muito, precisa dormir muito ou não, etc. Aqui é uma tabela, né, falando o para qual distúrbio eu posso usar actígrafo, para qual distúrbio eu posso usar polissonografia, para qual distúrbio eu posso usar questionários, tá? Então, por exemplo, trabalhadores de turno. Não é muito indicado fazer polissonografia no trabalhador de turno.
Porque naquele dia pode ser que ele devia estar acordado, depois devia estar dormindo, etc. Então, como o sono dele varia, a gente tem que fazer uma coisa muito certinha para usar polissonografia para avaliar sono de trabalhador por turno. Tá? Já o actígrafo é mais indicado. Porque eu deixo ele dormir a hora que ele conseguir dormir. Lembra que o exame da polissonografia tem horário certo para dormir, tem horário certo para acordar? Então, quando é um trabalhador de turno, ele não tem muito isso, porque às vezes ele está trabalhando à noite, às vezes ele está trabalhando de dia, às vezes ele está trabalhando à tarde. Então, eu tenho que usar um aparelho que eu não precise ficar prendendo ao horário do laboratório. Então, o actígrafo, ele funciona muito bem. Como desordem de jet lag, como que chama lá a pessoa? Jet lag social. O actígrafo ele está sendo indicado para ser usado como um estimador de jet lag social, porque ele usa o aparelho e vê que ao longo da semana ele dorme pouco e chega no final de semana ele acaba tentando compensar esse sono, né? Restaurando, dormindo um pouco mais. Então, o actígrafo ele começa a ser indicado para fazer isso. E tem os outros distúrbios, né? Síndrome da atraso de fase, ciclos de sono e vigília irregulares, etc. Vamos lá. Vamos falar do bichinho, na verdade, agora. Tá acabando, tá? Tem só mais 60 slides. Tá tranquilo aqui, tá? Vamos passar essa parte um pouco mais rápido, porque eu já acabei falando tudo nos outros ali, como é que ele é, tá? Então, ele é um reloginho que usa no punho, ele capta movimentos do corpo, e ele entende o movimento como vigília, e a falta do movimento como repouso. Presta atenção, ele não fala que a pessoa está dormindo. Ele fala que a pessoa está em repouso. Isso é muito importante para entender. O actígrafo ele não pode falar que a pessoa está dormindo. Eu só consigo falar que a pessoa está dormindo ou acordada de um modo. Colocando um eletrodo na cabeça e vendo o padrão de onda cerebral dela. Eu posso inferir que a pessoa está dormindo ou não. Eu posso adivinhar se a pessoa está dormindo ou não, usando o actígrafo. Mas, para ter certeza, eu preciso do registro de eletroencefalograma. Por isso que a polissonografia ainda é o melhor exame. Certo? Mas o actígrafo ele costuma acertar bastante, tá? Ele costuma acertar bastante. Ele costuma acertar mais ou menos em 98% das vezes que ele chuta se a pessoa está dormindo ou está acordada, a pessoa realmente está dormindo. Se ele fala para mim no aparelho, a pessoa está dormindo, e eu faço uma polissonografia junto, em 98% dos casos, a pessoa realmente estava dormindo. Então ele é bem... dá para confiar dele bastante, né? Poxa, 2% de erro só. É muito pouquinho, né? Então vamos lá. Como é que ele funciona? Olha só. Normalmente, ele é uma plaquinha bem pequenininha, um cristalzinho. Por isso que os relógios são muito pequenininhos que fazem a actigrafia hoje em dia. Ele é um cristalzinho ligado numa bateria. Tá? Porém, ele tem um sensor, esse cristalzinho, sempre que esse cristal ele muda de posicionamento, uma força age sobre ele. Tipo de física mesmo, sabe aquela de você balançar um negócio assim, ele bate nas bordas do recipiente e tal. E aí essa força faz com que ele gere eletricidade. Se eu ligar isso numa bateria, e se eu ligar isso num sensor de memória, eu consigo ver quantas vezes esse sensor está se mexendo. Quando esse sensor se mexe, o actígrafo fala, a pessoa está se movimentando. Quando esse sensor não se mexe, o actígrafo fala, a pessoa não está se movimentando. E aí começa a mágica para saber se a pessoa está dormindo ou não. Certo? Vamos lá. Olha só. Esse aqui é um registro de 24 horas, tá? Do actígrafo. Olha só. Essas barras pretas aqui, ó, ele me fala o número de movimentos por unidade de tempo.
Então eu configuro o actígrafo para me marcar quantas vezes o actígrafo se mexeu em 1 minuto. E ele vai marcando. Quanto mais alto for o gráfico, mais a pessoa se mexeu. Tá? E aí cada risquinho é 1 minuto. Quando chega aqui, ó, a pessoa não está se movimentando muito. E agora ele vai começar a tentar estimar se a pessoa está dormindo ou não. Sempre que a pessoa está acordada, ele faz um risco vermelho no chão, assim, ó, no pé do gráfico. Ele faz esse risco vermelho. Então, aqui, ó, o artigo falou que a pessoa estava dormindo. Mais ou menos umas 11 da noite, assim, a pessoa foi dormir. Aqui a pessoa acordou por algum motivo algumas vezes. Aqui a pessoa estava dormindo. Aqui a pessoa acordou. Aqui a pessoa teve um pequeno despertar, e etc. Tudo bem? Tudo bem, meninas? Vocês estão com cara de ué. Samantha fez assim, mas o resto tá com cara de ué. Então, sempre que tem barras pretas, a pessoa está acordada. Sempre que não tem barras pretas, o actígrafo vai começar a tentar adivinhar se a pessoa está dormindo ou não. Tá? Em via de regra, se ele marcar menos de 40 movimentos do relógio, não movimentos da pessoa, movimentos do relógio, por minuto, o actígrafo vai falar que a pessoa está dormindo. Se ele marcar mais do que 40, ele vai falar que a pessoa está acordada. Tá? Lembrando que qualquer movimentação do cristalzinho é um movimento que ele marca como um movimento. Então, às vezes a gente faz assim, ó, com o punho, ele marca 200 movimentos. Depende de quanto que o cristal mexeu. Tá? E por que é legal ver o registro de actigrafia desse jeito e não só aquela partezinha do sono, não só aquela foto do sono? Porque eu consigo ver ao longo do tempo como que a pessoa está dormindo. Tá? Então eu vejo que esse cara aqui, ó, ele em 24 horas ele dormiu nesse período aqui. Depois ele dormiu nesse período aqui. Depois ele dormiu nesse período aqui. Depois ele dormiu nesse outro período aqui, no quarto período. Depois no quinto aqui, ó. Então eu consigo observar uma regularidade do sono da pessoa. Ou não. Eu posso observar a regularidade ou não do sono da pessoa. Tá? Tenho aqui alguns exemplos de actigramas, né, que é esse gráfico aqui que o actígrafo mostra. Então eu tenho aqui, ó, uma pessoa que tem um sono. Oi. Desculpa, é que eu tenho uma pergunta. Eu tava olhando assim com cara de ué, porque eu achei que parece muito irregular o sono a parte e desse cara, sim. Então, como você pode ter uma análise válida de que aquela pessoa estava realmente dormindo ou ela acordou? Ótima pergunta. Mexendo. Ótima pergunta. Olha só. Ele chuta. O actígrafo chuta. E aí, aqui, ó, essa área meio azul clarinha, o actígrafo falou assim, a pessoa está realmente dormindo. Está dormindo mesmo. Tá? Nessa área um pouco mais verde, apesar do actígrafo falar que dormiu, que não está riscado vermelho aqui embaixo, o actígrafo fala o seguinte, ele está naquele momento de transição entre sono e vigília. Tá? O actígrafo chuta. Isso é chute, não é certeza, não. Então a sua pergunta faz muito sentido. Como é que eu posso ter certeza que a pessoa está dormindo ou não? Eu não posso ter certeza usando actígrafo. Eu tenho certeza fazendo a polissonografia. Tá? Oi. Dessa aqui.
Sim. Spoiler. Sim. Tá, bacana, obrigado. Mariana, pode falar. Eu não sei se eu entendi muito bem, eu fiquei meio confusa. Tá. Por exemplo, tem esse diário de sono, e a pessoa meio que vai falar também o horário que ela. Por exemplo, eu durmo geralmente das 10 às 6 da manhã. Então, o aparelho, ele vai, tipo assim, então ela falou que dorme nesse horário, então eu vou começar tipo, vou imaginar que ela está dormindo, entre aspas, imaginar. Sim. Porque igual se eu ficar parado usando ele num determinado hora que eu durmo, ele vai falar que eu tô dormindo. Perfeito, tá? Perfeito. Olha só. Eu tenho uma parte do diário de sono, vou falar depois desses gráficos, tá? Mas olha só. O actígrafo, ele não sabe se você está dormindo ou não. Porém, ele tenta estimar isso de uma forma um pouco mais inteligente, tá? Ele é super sensível, então é muito difícil a gente enganar ele. Ficar parado assim um tempão falando que eu tô dormindo. Ele normalmente ele diminui a quantidade de movimentos, como aqui nesse comecinho do gráfico, ó. Aqui ele falou que a pessoa dormiu, tá vendo que a linha vermelha tá com um risquinho? Sim. Tá? Então ele falou que a pessoa dormiu ali, de alguma forma. Só que às vezes a pessoa não dormiu. Ela só ficou paradinha por um bom tempo. Então eu tenho que ter um outro parâmetro, que é o diário de sono, ou o relato do paciente, né, de alguma forma, para saber se ele está dormindo mesmo ou não, para ter certeza que ele dormiu naquele momento ou não. Exemplo, eu tinha um amigo que eu fiz actigrafia nele e ele dormia sempre na hora do almoço. Ele sempre dormia na hora do almoço. Só que era lá quando a gente estudava lá na faculdade e não tinha onde dormir. E aí eu comecei a ficar com inveja disso, né? Poxa, onde ele consegue fugir para dormir todo dia? Ele dorme durante 10, 15 minutos. Sabe o que ele fazia? Ele não estava dormindo, não. Ele almoçava, depois ele ia na capela rezar. E aí quando você vai rezar na capela, você fica lá paradinho, né? Uhum. O actígrafo falava que ele dormia. Todo dia, 15 minutinhos de sono, soninho da beleza. Mas não, ele estava rezando. Então é muito importante ter esse feedback do paciente. Senão eu vou marcar que o reloginho falou que a pessoa dormiu. Aí, já pegando esse gancho, tá vendo esse risco azul escuro aqui, ó? Bem escurão? Eu Sim. deleto esse dado. Eu tô deletando esse dado. Porque aqui nesse caso, eu tô falando que a pessoa não utilizou o aparelho, não utilizou o actígrafo. Só que o actígrafo não sabe que você tirou ele. Ele é burro. Ele vai começar a achar que você dormiu. Entendi. Ele parou de se mexer, ele vai começar a falar que você dormiu. E aí você pega e fala, não, eu só tirei ele. Não estava dormindo, não estava usando nesse momento, eu tirei. Então eu tenho que ter um diário de sono junto com o registro de actigrafia para saber realmente o que aconteceu. Senão eu vou falar que ele estava dormindo aqui, ó. Sim, sim. É sempre confrontando o aparelho, então, com o paciente. Confrontando o aparelho com o registro em diário de sono. Uhum. Por exemplo, Entendi. Aqui, ó. Oi. Pode. Depende. Alguns tem, alguns não tem mais. Tá? Esse botãozinho que a Samantha falou, os reloginhos tinham um botão, tá? Alguns tem ainda, tá? Que era como se fosse um diário de sono. Em vez da pessoa ficar preenchendo questionários, ela apertava esse botão. E aí, era como se a gente falava ao paciente assim, você vai ligar o aparelho, você vai desligar o aparelho, tá? Só que na prática não acontece nada disso. Ele só faz um risquinho no gráfico para mim. Então eu sei que naquele momento aconteceu alguma coisa quando eu vou ler a actigrafia.
Então, por exemplo, a gente falava para as pessoas tirarem para tomar banho. Tira para tomar banho, porque é um aparelho caro, etc. Vai que molhe e estraga. E aí algumas pessoas ficam meia hora no banho, 40 minutos no banho, etc. Tira o relógio, põe na pia e vai tomar banho, a actígrafo falou que você dormiu. Então, se colocava apertasse o botão, eu sabia que aconteceu alguma coisa ali. E aí eu ia no diário de sono para saber o que aconteceu. Aí a pessoa colocava lá, tomei banho. Beleza, então nesse momento aqui, a pessoa tomou banho, ela não tá dormindo. Quando ela não colocava nada no diário de sono, eu falava que a pessoa dormiu. Mas também dá para ver, assim, tem alguns parâmetros, dá para ver se a pessoa tirou o relógio, ou se dormiu, ou não, etc. Mas esse botãozinho não é mais usual, não. Os mais novos não tem o botãozinho, tá? O seu não tem, por exemplo. Então aqui, ó, esse aqui é esse triangulinho aqui, ó, bem pequenininho, não sei se vocês vão conseguir ver, vou tentar aumentar. Esse triangulinho aqui, ó, é o apertar o botão. Tá? Então eu sei que aqui aconteceu alguma coisa. Nesse caso, o paciente acordou. O voluntário acordou. Tanto que tá batendo bem com um registro de movimento aqui, ó. Só que depois parece que ele dormiu de novo. E aí ele apertou o botão de novo, ó. Ele apertou o botão de novo. Apareceu um outro triangulinho verde, azul ali em cima. Então aquilo me auxilia na hora de fazer a análise dos dados do actígrafo. Tá? Isso me auxilia. Não é fator limitante. Sem isso eu consigo analisar numa boa, mas é muito mais fácil fazer desse jeito, tá? Esse cara aqui que eu coloquei, ele tem um padrão meio irregular, né, de sono e vigília. Às vezes ele dorme 11 da noite, às vezes ele dormiu 4 da manhã aqui, ó, foi pra balada, dormiu 4 da manhã. Depois aqui ele dormiu mais cedo de novo, depois ele dormiu bastante, depois ele dormiu um pouquinho. Esse actígrafo, quem usou fui eu. Às vezes a pessoa tira para tomar banho e não põe mais, ó. Esquece. E aí tem que ficar um tempão. Então, esse é um dado real de actigrafia. Tá? As pessoas elas acabam tirando e não põe mais. Ou então não marca que dormiu. E esse é de um paciente normal, esse sou eu. Eu que usei o actígrafo e coloquei para vocês aí. Tá? Olha só. Esse aqui é uma pessoa com sono normal. Então, ela sempre dorme mais ou menos no mesmo horário. Ó. Ela sempre acorda mais ou menos no mesmo horário. Aqui, esse dia que não usou à noite, né? Não sei que acabou não usando. É tudo dado de verdade, tá? Isso aqui. É tudo dado real. Tá? Então, esses aqui são de exemplos do aparelho. Lá no software tem exemplos. Então, tipo, ó, essa aqui a pessoa dorme bem, acorda bem, etc. Esse aqui, ó, a pessoa tem insônia. Olha como fica o registro de actigrafia de uma pessoa que tem insônia. Ó, aqui, esse verde mais claro, deixa eu dar um zoom. Esse verde mais claro, a pessoa falou que dormiu. Eu marquei no relógio que a pessoa falou que dormiu, só que o actígrafo falou que ela ficou acordada a noite toda. Tá? Então a pessoa marcou, eu fui dormir às 11 da noite. Aí eu pergunto, se você foi dormir, você dormiu? Ela, não, eu não dormi. Realmente, o actígrafo falou que ela não dormiu a noite toda. Mas aí, peraí, cadê a coisinha? Tá aqui. Chegou aqui, ó, de manhã, 6, 7, até as 8 da manhã, das 5 da manhã às 8, ela deu uma dormidinha. O actígrafo pegou que ela dormiu. Tá? Aqui, ó, o actígrafo pegou que ela dormiu numa boa. Aqui é aquela fase que ela falou que dormiu, mas o actígrafo falou que ela estava acordada. Depois chegou num terceiro dia. Deixa eu diminuir agora, peraí. Chegou num terceiro dia, a pessoa ficou quase que 24 horas acordada direto. Cada risco são 24 horas. Cada linha são 24 horas. A pessoa ficou quase que 24 horas acordada direto aqui, ó. Esse verde água,
Então ela falou que dormiu, mas não dormiu. Mas aí seria Isso. aquela transição, que ela tá sonolenta, mas não consegue, A porque pessoa embaixo tá deitou para totalmente. dormir, ela deitou para dormir, mas não conseguiu dormir, ficou se mexendo, etc. Tá? Uhum, Então, aqui que eu tô falando aqui, ó. Aqui não é um sono legal. A pessoa não tá dormindo bem. Tá? E ele tá falando que a pessoa está acordada, tá desperta, não tá dormindo. Quando ele pinta de azul, significa que a pessoa dormiu mesmo. Quando ele pinta de azul ciano, a pessoa dormiu. sim. Tá? Na Então, sexta, aqui, por ó, exemplo, esse mesmo horário, ela tava totalmente desperta, então, tipo, nem tentando. nem Entendi, sem intenção de dormir, de deitar para dormir. Tá? entendi. Aqui também, ó, mas tá vendo que a quantidade de movimentos é muito baixinha? Diferente dessa aqui, por exemplo, essa quantidade de Sim. movimentos aqui é muito baixinha. Então a Uhum. pessoa tá tentando dormir de alguma forma, mas ela não dormiu. Só que nesse caso, ela não deve ter avisado que ia dormir. Entendi. E aí, a pessoa que fez essa análise não marcou o sono. Tá? Ela não marcou que a pessoa ia dormir naquele momento. Senão, se ela tivesse marcado, ia ficar com esse verde clarinho, assim. Certo. Tá? E assim vai. Obrigada. Então, cara, que é isso? As pessoas com insônia têm esse padrão, assim. Às vezes dorme, às vezes não dorme, às vezes dorme bastante, às vezes dorme pouco, etc. Tá? Temos aqui uma pessoa que está em livre curso. O que é o livre curso? Vocês lembram da aula do professor Daniel, quando ele falou que algumas pessoas têm a gente, na verdade, tem o ritmo um pouco maior do que 24 horas? E o nosso relógio biológico, ele fica acertando de acordo com o ambiente? A gente está sempre acertando o nosso relógio biológico. Esta pessoa aqui, de alguma forma, ela não consegue mais fazer esse acerto. Então, o ciclo vigília-sono dela é diferente de 24 horas. Então, ela continua dormindo e acordando numa boa, com um ritmo bem legal. Porém, é diferente de 24 horas. Se eu colocasse o dia como 25 horas, por exemplo, ela dormiria perfeitinha, no mesmo horário sempre, e acordaria perfeitinha no mesmo horário sempre. Porque hoje ela foi dormir, essa pessoa aqui, ó. Hoje ela foi dormir 7 da manhã. E ela acordou 8 da noite, 7 da noite, 6 da noite, 5 da tarde, 4 da tarde. Ela foi dormir 7 da manhã e acordou às 4 da tarde. Dormiu lá só às 8 horas, 8 horas e pouquinho. Depois ela dormiu de novo, ó, 6 da manhã. E dormiu bastante, foi até lá às 6 da tarde. Aí ficou acordada um tempão, etc. Foi dormir lá próximo de meia-noite, dormiu 11 da noite aqui. Acordou bem à noite. Ficou acordado um tempão, dormiu de dia. Ficou acordado um tempão, foi dormir um pouquinho mais tarde. Então ela tá sempre arrastando um pouquinho esse sono, tá vendo que ela sempre acorda um pouquinho mais tarde? Apesar do início de sono ser um pouco irregular, o final do sono, ele é tipo uma escadinha assim, tá vendo? Ó, bem bonitinho. Então a pessoa parece que ela tá dormindo sempre ao mesmo tempo, porém, como ela tem esse ritmo irregular de sono, ela tá sempre acordando um pouquinho mais tarde. Como ela acorda um pouquinho mais tarde, todo aquele sistema de temporização de vigília e sono fica afetado. E aí vamos supor que, matemática simples, ela fica 16 horas acordada, 8, 16, 24, né? Ela fica 16 horas acordada e 8 horas dormindo. Num tempo de 24 horas, funciona bem, certo? Num tempo de 24 horas, ficar 16 horas em vigília e 8 horas em sono, funciona bem. E se essa pessoa ficar 17 horas acordada e 8 em sono? Num ciclo de 24 horas. Vai ficar sempre devendo uma horinha pro dia seguinte. Que 17 mais 8, 25. Mas o dia tem 24. Então a pessoa fica sempre devendo uma hora de sono no dia seguinte. Então ela vai sempre acordar um pouco mais tarde. Isso que é o livre curso. A pessoa tá lá. Normalmente não é gente que faz isso, né? Normalmente as pessoas no laboratório fazem isso com ratinho. Eles lesionam lá o núcleo supraquiasmático do rato e aí ele fica desse jeito.
Ele acaba não dormindo mais na hora certa, acordando na hora certa, ele fica sempre dormindo um pouquinho mais e arrastando o seu ciclo para mais do que 24 horas. Tá? Olha que legal esse cara, é um trabalhador por turno. Tem dia que ele tá dormindo, tem dia que ele não tá dormindo. Tem dia que ele tá dormindo, tem dia que ele não tá dormindo. Olha o quanto que ele dorme quando ele me fala que quer dormir. Esse cara, ele me falou que ele foi dormir meia-noite e acordou 6 da tarde do outro dia. Olha isso, ele dormiu quase 18 horas. E o Activo está falando que ele realmente dormiu bastante. Cadê o... Não, não é isso, não. É isso aqui. O Activo realmente falou que ele dormiu bastante. Mas não é um sono muito restaurador, né? Não é um sono muito legal, ó. Ele tá dormindo bastante, mas o Activo está falando que ele tá acordando toda hora. Ele não tá com um padrão que ele tá totalmente apagado ali embaixo. Ali tem vários pontinhos vermelhos. Então o Activo está falando que ele tá acordando várias vezes. Tá? Aqui também, ó, tá acordando várias vezes. Normalmente, esses trabalhadores de turno, eles têm algum distúrbio de sono associado. Então ele deve ter apneia, ou ele deve estar dormindo num local que não deixa ele dormir bem, então ele não dorme direito. Então esses caras, eles sempre se dão mal. Porém, dá para ver bem na actigrafia que às vezes ele está acordado à noite e às vezes não. Certo? Legal. Esse cara aqui, eu baixei lá, mas é de uma pessoa que tem sono polifásico. Vocês sabem o que é isso? O John não chegou a falar do sono polifásico? Imagina que você vai viajar sozinho, de bicicleta, pro Alasca. Então você vai pedalando, tá? É subida. Sai daqui e vai subindo. Chegou lá na divisa dos Estados Unidos com o Canadá, ali lá no Alasca. Lá você sabe que é meio perigoso, né? É meio frio, é meio esquisito, tá cheio de urso, é meio perigoso. Então você não pode se dar ao luxo de dormir 8 horas e pedalar por 16. Você tem que dormir menos. Porque se você ficar dormindo 8 horas, a chance que você tem de um urso te encontrar e te comer é grande. Tu tem que dormir menos. Porém, você precisa dormir bastante. Então o que você faz? Você dorme num pequeno espaço de tempo, acorda, faz suas atividades e dorme de novo. Você fica dormindo picado. Algumas pessoas conseguem fazer isso. É o que a gente chama de sono polifásico. Então a pessoa dorme um pouquinho, acorda. Dorme um pouquinho, acorda. Dorme um pouquinho, acorda. Dorme um pouquinho, acorda. Quer falar, Samantha? Partiu da baleia? Ai, partiu da baleia. Ai, pelo amor. O partiu da baleia. Esse sono. Volta.
Não, que esse sono ele chega a ser renovador, porque você dorme picadinho, ali você acaba. Ou você só descansa, assim, bem. Sim. Hum. Entendi. Uhum. Volto. Voltado. Aqui. Sim. Sim, que ele conseguiu dormir bastante, etc. Sim. Não, tá beleza. Segue. Então vamos lá, o sono polifásico, então tá, pessoal, vai dormindo picadinho, tá? Agora que eu já vi, já são 3h30 da tarde. Pois é, vamos lá, só tem mais 10. Mas eu vou ser um pouco mais rápido. Vamos lá. Lembra que a Samantha falou da actigrafia juntamente com o diário de sono, tá? Sempre tem que ter um diário de sono, sempre tem que ter alguma forma para você confrontar o que está acontecendo, porque como eu disse, o actígrafo ele não sabe se a pessoa está dormindo ou não, ele chuta. Então eu tenho que ajudar ele, pelo menos mirar ele para chutar no lugar certo, né? Eu miro ele pro gol para ele chutar no gol. Se eu virar ele pro lado, ele vai chutar para fora. Então eu tenho que acertar isso, eu tenho que corrigir o dado dele, tá? Então o diário de sono é um importante complemento à actigrafia, tá? Aqui eu coloquei de exemplo que o actígrafo falou que a pessoa dormiu aqui, ó, mas o diário de sono tá marcando que ela dormiu um pouquinho para lá. E nesse caso aqui é tipo, eu não usei o diário de sono para fazer a análise e depois eu coloquei só a análise de diário de sono. E aí dá para perceber bem que fica diferente, ó. E nesse caso, fica mais ou menos 1 hora de diferença, tá vendo? Cada quadradinho é 1 hora, tá? Fica mais ou menos 1 hora de diferença. Olha só, certinho, 1 hora de diferença. Sabe o que é isso? Horário de verão. A pessoa tá marcando no diário de sono o horário de verão. Mas o actígrafo não tá configurado certo no relógio. Ele tá com 1 hora errada. Então eu tenho que tomar cuidado até com isso. Mas as pessoas às vezes acabam não percebendo, achando que a pessoa está dormindo mais cedo do que o habitual, mas não, ela está dormindo na hora certa. É que a hora certa é 1 hora mais tarde um pouquinho, né? Ou 1 hora mais cedo, dependendo da época do horário de verão. Espera aí que mudou. Mudou o slide. Certo? Então o diário de sono, ele ajuda muito a caracterizar o que está acontecendo com o actigrama. Então vamos lá. Aqui tem um exemplo de diário de sono, tá? Que horas que você tirou o relógio para você fazer alguma coisa, quando você colocou de novo, que horas que você dormiu, que horas que você acordou,
tal. É como se fosse um holter. Vocês já fizeram um holter? Ou mapa de pressão? Tu fica anotando, né? Tudo que acontece. Ah, eu dormi. Ah, eu comi. Ah, eu bebi água. Fiz xixi. Você fica anotando as coisas. É a mesma coisa do holter. Você faz com actígrafo. Essa é a parte chata do actígrafo. A polissonografia não precisa disso, né? Põe a pessoa para dormir lá, dorme e eu analiso depois. Nesse eu preciso do paciente. Então, dependendo da população, não dá certo usar. E se for uma pessoa que não consegue fazer o diário de sono, por algum motivo? Criança, por exemplo, criança muito pequena. Eu preciso que o cuidador faça o diário de sono para mim. Como é que ele vai ter tanta certeza assim? Não dá. Então não funciona muito bem, tá? Então eu coloco assim, a falta do diário de sono é um fator limitante para se analisar uma análise de actigrafia? Eu diria que sim. Eu diria que sim. Não atrapalha a análise, mas é um fator limitante. Eu tenho que falar, ó, não tive diário de sono para falar. Tá? Vamos lá. Tá acabando. Agora tá acabando. Tá acabando. O actígrafo, eu escolho como é que ele vai coletar o dado. Tá? De acordo com... Vai. Como vocês estão de horário? Eu tô ok, por mim pode continuar. Eu tô livre também. Tá. Eu também tô livre. Mas tá acabando, agora tá rapidinho. Eu acho que uns 20 minutos acaba. Não, tranquilo. Acho. Tá? Mais ou menos, tá? Vamos lá. Eu posso configurar um aparelho para coletar o dado do jeito que eu quiser. Tá? Não faz assim, ele fica contando do jeito que ele quer. Eu também posso falar como que ele conta. O que ele conta. É a quantidade de movimentos? É o tempo que esse movimento durou? Eu posso escolher o que ele vai contar para a minha análise de sono. Ou para a minha análise de vigília. Tá? Depende. O modo mais normal, o modo mais comum, que é o que é usado para fazer análises de sono, e é o modo utilizado por esses smartwatches que existem hoje em dia, tipo um desse aqui. O meu quebrou, Samantha. É o Zero Crossing Mode. O que ele faz? Sempre que o aparelho mexe, ele gera uma tensão naquele cristalzinho. Essa tensão elétrica, ele anota. Se ele marcar uma tensão acima de um limiar que eu escolho, ele marca um movimento. Se ele marcar essa tensão abaixo do limiar, ele não marca nada. Tá? É simples assim. Então eu mexo, dependendo da quantidade de movimentos, ele vai marcar mais ou menos de acordo com a tensão que ele gerou. Tá? Tem esse outro aqui que é o mais divertido. É o tempo... o time above threshold, é tempo acima do limiar. O que eu faço? Eu anoto, eu falo para ele assim, você só vai me mostrar o tempo gasto que a pessoa ficou se mexendo. Então a pessoa começa a se mexer, ele marca. Mas ele não marca a quantidade de movimentos. Ele marca quanto tempo a pessoa está se mexendo. Tá? Porque às vezes, por exemplo, é uma pessoa hiperativa. Então ela vai ficar se mexendo assim, ela vai ficar se mexendo, mas ela tá tranquila, ela tá parada, mas o actígrafo vai falar que ela tá acelerada correndo na Fórmula 1. Então eu uso esse outro modo de coleta para tentar dar uma diminuída, dar uma desacelerada nessa pessoa. Ou para outros modos, para saber a atividade física, para saber o quanto de atividade física a pessoa está fazendo, etc. Então, o actígrafo não serve só para ver vigília sono. Eu consigo ver atividade também. Tá? E tem um modo que ele faz uma mistura dos dois. Entre o Time Above Threshold e o Zero Crossing Mode. Então, ele calcula a área desse movimento. Tá? Os actígrafos mais tradicionais, eles vão usar o Zero Crossing Mode, que é o dado mais simples. Tá? Os outros dois são mais para a gente entender mesmo por dentro como é que ele funciona. Eu posso fazer essas outras coisas. Então, você quer fazer
Eu já usei actígrafo para ver sono de atletas e para fazer também com que o atleta não treine. Então eu colocava o actígrafo no atleta e falava assim, você não vai treinar. Não pode treinar. Aí eu usava esses outros modos de coleta para saber o tempo do movimento, para caso o cara fez algum treino, eu saber se ele estava treinando ou não. Porque o actígrafo vai falar que ele estava se mexendo. Aí eu ligo para ele e falo assim, você estava se mexendo, você estava treinando? Ele vai falar assim, não, eu estava no ônibus. Então fica mexendo o relógio no ônibus. Com esses outros modos, eu consigo saber se ele estava treinando, se ele estava andando de carro, se ele estava parado, se ele estava mais... Tá? Então eu consigo afinar a minha coleta com esses outros modos de coleta. Não são todos que têm esses outros modos, tá? Beleza. Então aqui eu tenho um gráfico que mostra os três modos de coleta ao mesmo tempo. O zero cross mode, cada vez que passa, ele marca. O TAT, o Time Above Threshold, é esse tempo aqui que ele marca. O tempo que passou o sinal elétrico e o tempo que parou de passar o sinal elétrico. E o PIN, né, que é o Proportional Integrate Mode, ele faz um cálculo de área aqui dentro. Ele é um cálculo maluco, não queiram saber como é que ele faz esse cálculo. Mas é um cálculo doido. Vocês têm aula de cálculo? Levantem a mão para o céu e rezem 3 Aves Marias. A minha primeira aula na faculdade foi de cálculo. Primeiro dia, primeira aula, segunda-feira, primeira aula, assim, cálculo. Eu quase fui embora. Não aguentava mais, no primeiro dia. Tá? Então, levantem as 2 mãos pro céu, assim. Mas ele faz uma conta doida para fazer essa área. As pessoas usam muito esse tipo de gráfico para fazer perfil glicêmico, de glicemia, que é a área sobre a curva, etc. Ele faz a mesma coisa aqui no movimento. Enfim, por aí. Tá? Legal. Mas ele não é tão simples assim. Por exemplo, o Zero Crossing Mode, ele conta quantas vezes utilizou, quantas vezes a pessoa se mexeu e fala assim, acima de 40, a pessoa está acordada? Abaixo de 40, a pessoa está dormindo? Não, ele não é tão simples assim. Por exemplo, aqui ó, eu coloquei um dado bruto de actigrafia. Então aqui tem uma tabela. Horário, atividade e marker. Marker é quando o cara aperta o botão do relógio, tá? Então aqui, ó, ele marcou, apertou o botão. Tuc. Aí eu sei que a pessoa estava indo dormir. Enfim. Aí, ó, às 11h45, o actígrafo marcou para mim 20 movimentos. Tá abaixo de 40, tá dormindo, certo? Às 11h46, marcou 0 movimentos, tá dormindo. Às 11h47, 0 movimentos, tá dormindo. Às 11h48, 30 movimentos, está dormindo, está abaixo de 40. E assim vai. Aí, de repente, chegou no 82. O que é esse 82? Será que nesse minuto a pessoa acordou? Será que ele teve um despertar aí? O actígrafo, ele consegue acertar esse dado. Porque pode ser algum movimento que não gerou um despertar. Só gerou uma superficialização do sono. A pessoa não acordou. Ela só superficializou o sono por algum momento, por algum motivo. Ela mexeu. Só que marcou 82. 82 é acima do limite. O actígrafo deveria marcar vigília. Só que ele marca sono. Por que ele marca sono? Ele observa o que acontece ao redor desse horário aqui. Então aqui, ó, era 0. Logo depois é 0, 12, 0, 0, 0. Então, para calcular esse dado, ele utiliza dados anteriores e dados posteriores para calcular o número real de movimento que tem ali. A gente chama isso de algoritmo. Tá? Algoritmo é uma fórmula matemática que vai analisar se esse movimento é um movimento mesmo da pessoa ou se é um movimento gerado por algum motivo. Ou um espasmo muscular, por exemplo. Tá? Então, o actígrafo, ele se acerta ao longo das épocas de sono que eu vou marcando para saber se a pessoa está acordada ou não. Não é simplesmente ele conta 40 movimentos, está acordada. Não. Às vezes ele conta menos do que 40 e fala que a pessoa está acordada.
Às vezes ele conta mais do que 40 e fala que a pessoa está dormindo, tá? E eu coloquei aqui exemplos de algoritmos para vocês, tá? Spoiler. Alguém tem smartwatch da Samsung? Ou Xiaomi? Temos um Xiaomi aí em cima e temos um Samsung aqui, ó. Os actígrafos da Xiaomi e da Samsung usam esse algoritmo aqui. Quem desenvolveu foi esses dois caras, o Cole e o Kripke. Os dois desenvolveram esse algoritmo na actigrafia para tentar acertar a curva do actígrafo para saber se a pessoa está dormindo ou não. Então, olha a conta que ele faz. Eu coloquei aqui do jeito que os caras escrevem no artigo, em inglês, para falar bonitinho. O que ele faz? A época, tá? Aquele momento lá, é 0.033 vezes 1.06 vezes a movimentação de 4 épocas anteriores, mais 0.54 vezes a movimentação de 3 épocas anteriores, mais 0.58 vezes a movimentação da época anterior, mais 2.3 vezes a época atual, mais 0.74 a próxima época, mais 0.67 a outra época. Ele faz uma conta. Então não é só aquele momento. Ele observa 4 minutos anteriormente do que estava acontecendo e mais 2 minutos para frente do que está acontecendo. Tá? Então, para ele observar se naquele minuto a pessoa estava dormindo ou acordada, ele acaba observando 6 minutos. Certo? Esse é o recurso matemático que ele tem para tentar acertar se a pessoa está dormindo ou não. E lembrando, ele acerta em 98% dos casos. Se eu não coloco isso, se eu não coloco esses algoritmos, ele começa a acertar menos. Que ele simplesmente vai contar os movimentos ali. Tá? E tem um outro aqui embaixo, ó. Tem um outro aqui embaixo, que é o algoritmo de Sade, utilizado para crianças, né, que movimenta mais, etc. Então ele tem um número mais louco. Ele tem um número mais louco aqui. Tá tudo aqui explicadinho, bonitinho, como é que é cada coisa. Tá? Mas ele fala até em logaritmo, etc. É uma coisa meio maluca. Tá? Não se preocupem com isso. É só para entender mesmo como é que o relógio funciona por dentro. Na polissono, a Samantha está aqui, pode falar melhor para a gente. Quando você está analisando o sono da pessoa, aí você vai analisando, né? Nesse momento aqui é sono 1. Aí depois é sono 1. Aí depois é sono 1. Aí virou sono 2. Aí você fala assim, poxa, será que é sono 2 mesmo? Aí tu vê a próxima época. Não é assim, Samantha? Tu vê a próxima que vem. Aí deu sono 1 de novo. Aí você volta para essa 2 e não marca 2 mesmo. Você marca 1. E aí você vai acertando a sua análise das épocas de sono, acertando para ficar um gráfico um pouco mais linear. É o que o algoritmo faz com o gráfico do actígrafo. E aí ele ajuda nessa parte da transição da vigília para o sono. Porque é nessa hora que ele erra mais. Porque a pessoa ainda está se movimentando bastante. Então ele não consegue acertar com normalmente ele não consegue acertar com extrema eficiência. Então, colocando o algoritmo, ajuda ele a acertar. Quer falar alguma coisa, Samantha? Sim, ele já vem configurado no equipamento. Isso, eles já vem configurados. O actígrafo em si, ele não tem algoritmo algum. O reloginho não tem nada dentro dele. O algoritmo está no software. Porque a gente coloca o relógio na pessoa, a pessoa usa o relógio, depois eu baixo no computador e analiso o dado.
quando eu baixo no computador que o algoritmo entra em ação. O software é configurado de acordo com o que eu quero ver. Então eu posso ligar o algoritmo, eu posso desligar o algoritmo, eu posso usar dois, eu posso fazer o que eu quiser. Tá? Os algoritmos do reloginho da Xiaomi e da Samsung é o Cold Cryptic. Tá? Não é o Cold Cryptic real, ele é um algoritmo diferente do Cold Cryptic, mas ele é baseado no Cold Cryptic. Quem me falou isso foi o cara que desenvolveu. É segredo, isso ninguém pode saber. Segredo industrial. Tá? Não mais, não mais. Acabei dando com a língua nos dentes depois de 10 anos. Não, então, esses reloginhos, eles usam esse Cold Cryptic, que é o mais usual, é o mais utilizado, na verdade. Então, eles usam esse mesmo algoritmo. Tá bom? Certo? Só tudo isso. Beleza.